Três informações para iniciar. A primeira é que este programa Miolo de Pote sempre foi apresentado pela professora, doutora Daniele Bezerra Barbosa e por mim, que por questões técnicas e impossibilidades financeiras tivemos que parar um bocadinho, por isso eu gravo aqui no lugar e já aproveito e saúdo a minha querida amiga, professora doutora Daniele Bezerra Barbosa, companheira aqui desse nosso programa. E a segunda, uma saudação muito especial ao meu arcebispo primaz, doutor Eduardo Farias, primaz da Igreja Anglicana do Brasil. Saudação especial nesse dia do ministério ordenado e da sua declaração de compromisso continuado de reafirmação vocacional. E terceiro, que a nossa campanha com relação à minha consulta com um médico extremamente competente que descobriu o problema e já começou a solucionar, e já conseguimos então mudar as lentes deste óculos aqui para a visão à distância e deste aqui para a leitura e a visão próxima. Ajuda uma barbaridade. Voltei a ler os meus livros acumulados há mais de 2 anos ou 3, quando comecei a perder a visão. Muito obrigado. E nesse sentido, nessa terceira informação, acrescento que o Pix está aqui porque ainda precisamos agora imediatamente mandar elaborar o documento, o produto que se espera, o médico espera, e eu mais ainda, que recupere a retina, que foi totalmente devastada e por uma ruptura de uma veia, até agora não se sabia disso, que ele chamou de infarto visual, e o olho direito que está com edemas completamente inchado, impossibilitando a visão. Esses óculos aqui são bastante controlados, tirando daqui multifocal, tornando-o simples. Isso me ajuda muito. Mas o Pix está aqui por causa da questão desta medicação que custa mais de R$2.000, 2.146 para ser mais preciso, e também a confecção de um exame que precisa fazer dos fundos dos olhos, um exame bastante complexo, mas que possibilitará ao meu médico verificar mais a fundo o que realmente acontece para tratar mais adequadamente. Eu espero o apoio. Ontem já vieram mais apoios por causa do vídeo de ontem, e hoje certamente vocês também, quem puder, quem quiser, depositar aqui no Pix, aqui embaixo, que passará, que eu colocarei rapidamente aqui, para que vocês façam a colaboração a esse recuperação da visão desse vosso irmão, desse vosso combatente, desse lutador do nosso povo. Nós refletiremos hoje sobre o Evangelho de João, no capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 15 oficialmente, mas avançaremos um pouco também, no mínimo até o versículo 34. Leiam, por favor, meditem, porque refletiremos sobre ele logo após a nossa vinheta. Normalmente as pessoas se preocupam um tanto em provar o que é o amor, de definir o que é o amor. Um conceito preciso do que é o amor.
Um conceito meio parecido com aquele cálculo matemático que não é bem preciso também. 2 mais 2 é igual a 4. E o Evangelho não se preocupa com essa exatidão. O Evangelho não busca a definição do amor. O Evangelho conta o que acontece por causa do amor e como o amor se explica no que acontece, no que ele faz acontecer. E esse Evangelho que eu mostrei para vocês, ele é impressionante nesse sentido. Isso serve a pessoas de quaisquer segmentos, sejam religiosos, sejam militantes, sejam lutadoras sociais, seja defensora dos direitos humanos, seja lá de que lutas ocorra em frente em defesa do ser humano, em defesa da vida, em defesa do meio ambiente, em defesa da dignidade da vida. Serve para todos nós. E o que acontece aqui? João, no capítulo 13, já começa dizendo que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E já começa a falar em amor. No sentido de que Jesus não arreda pés do lado dos seus discípulos, aqueles a quem ele chamou lá das lidas, trabalhos, esforços, desgastes e ameaças do Lago da Galileia e de outros lugares da onde ele retirou pessoas, todas trabalhadoras para o seu ministério, para trabalharem e amarem com ele. Jesus não se preocupou em explicar o que é o amor, embora a palavra grega, aqui no Evangelho escrito originalmente em grego, seja a palavra ágape, que é mais do que aquela definição do banquete de Platão, em que ele mostra as pessoas buscando entender o que é o amor. E Sócrates explicando nesta obra que ele aprendeu o que é o amor como uma trabalhadora, como uma escrava simples. Aqui é muito mais do que isto. Aqui no chamado lava-pés, quando Jesus resolveu tirar a roupa, e aqui esse texto do Evangelho de João diz que Jesus deixou a roupa de lado e se cingiu, se enrolou numa toalha e passou a lavar os pés dos discípulos. Isto é amor. É amor. Porque este ato era feito normalmente pelos escravos ao lavar os pés dos príncipes, dos reis, dos proprietários rurais, dos que se consideravam os mandantes das vidas dos escravos. Portanto, eram serviços rituais obrigatórios que não tinham o sentido que Jesus dá aqui, que é o do amor. O novo mandamento, como ele disse mais embaixo. Novo mandamento vos dou, que é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E esse mandamento foi aplicado por Jesus no ato de lavar os pés. Lavar os pés de homens extremamente nervosos, porque afinal era quinta-feira e no dia posterior, Jesus, já a partir desta madrugada de quinta, já começou a sofrer prisões, pancadas, julgamentos e depois o assassinato na cruz, lá do Morro do Calvário. Então aqui ao lavar os pés dos discípulos, tocando nos terminais nervosos que contatam com o planeta Terra, tocando nos músculos enquanto olhava, enquanto conversava, enquanto trocava ideias, enquanto tentava limpar, como diz aqui o Evangelho nesse trecho, que disse: nem todos vós estáis limpos. Por isso não basta lavar somente as mãos, não basta lavar somente o rosto,
é preciso lavar os pés. Não basta um banho, é preciso lavar os pés. Estes pés que caminham, estes pés que encontram rumos ou tropeços, estes pés que podem levar a tombos e tombos muito feios, é preciso lavá-los. E ao lavá-los, limpar o ser humano inteiro. Isto é amor. Pois é amor, no meio desta situação extremamente primida, extremamente condensada, massacrante, sufocante, quando eles se encontravam no lugar fechado. Enquanto Mateus fala somente na ceia, numa determinada casa, aqui Jesus celebra a ceia, mas logo em seguida tira a roupa, pega uma bacia, põe água e lava os pés dos discípulos. Ele vai à prática. Ele se curva, ele se ajoelha, ele enfia as mãos na água da bacia e acaricia os pés dos discípulos. Este ato ocorreu nesse momento, é bom que se repita sempre, extremamente denso. Nuvens pesadas. Conhecimento desta realidade aí sufocante os massacrava ainda mais e os indicava para o extravio, para a destruição, para a fragmentação dessa comunidade de Jesus. Por isso Jesus lhes lavou os pés e procurou lavar os pés de todos, inclusive de Judas ou Iscariotes. Jesus lavou os pés de Pedro, por exemplo, que precisava de uma lavagem, precisava de uma limpeza. Porque Pedro, além de não conhecer o grupo, de não conhecer profundamente Jesus, não conhecia a si mesmo. Porque, como narra aqui esse trecho, Pedro disse: não, mestre, não, nada te acontecerá, eu te defenderei. Pedro armava uma defesa, organizava uma batalha, organizava um enfrentamento militar de guerra numa mente que não conhecia a realidade e tentava influenciar Jesus daquilo que era falso. Por isso era preciso lhe lavar os pés. As pessoas, quando não se conhecem a si mesmas, quando não conhecem a realidade, quando não conhecem que projeto abraçar, elas precisam que seus pés sejam lavados, porque senão se desencaminham e se desencaminham de forma destroçante, de forma absolutamente ferina. Se ferem e ferem os outros. Mas aqui também, ao lavar os pés de Judas, ele também disse: agora, come aqui o pedaço de pão que eu tenho para te dar. Quando João perguntou: mas quem é, mestre? Quem é? Quem de nós haverá de te trair? Aquele para quem eu dar um pedaço de pão. Judas comeu o pedaço de pão e João diz, retratando uma figura contraditória, uma figura perversa, uma figura nefasta, o máximo do máximo da oposição e do mal, que é Satanás, como diz aqui esse texto, entrou em Judas Iscariotes, ainda que de pés lavados, e Jesus disse a ele: agora vai e fazes o que tens que fazer. Isto é, vai lá e trai. Os discípulos não sabiam de nada. Até pensaram que, pelo fato de Judas ser o tesoureiro, que ele tinha saído para fazer compras. Afinal, ele estava com a grana, estava com o dinheiro. Mesmo com os pés lavados, Judas, com as mãos sujas, com a mente suja, totalmente enxovalhado por esta ideologia dominante satânica, entregou Jesus. Foi a ponte
para a prisão de Jesus. Mesmo com os pés lavados, resvalou de ponta cabeça no meio do inferno que ele ajudou a criar para Jesus e os seus discípulos. Então, enquanto Judas se encontrou com os sacerdotes do templo para dizer: olha, eu tenho uma informação. Enquanto Judas deu a notícia de onde poderiam encontrar Jesus para prendê-lo. Enquanto Judas entregou de mãos beijadas das mãos do sumo pontífice religioso do templo, Caifás, Jesus lava os pés dos discípulos. Enquanto Judas envenenava toda a situação e levantava a toxicidade da morte, a toxicidade assassina, a toxicidade da traição, Jesus continuava a lavar os pés dos seus discípulos. Enquanto tudo se armava para que colocassem as mãos sobre este que era o mestre do amor, o mestre do bem, o mestre do afeto, o mestre da dignidade humana, o mestre da salvação, Jesus lavava os pés dos seus discípulos. Estes homens, nesse pouco tempo de seguimento de Jesus, nesse pouco tempo de convivência com esta profundidade, não chegaram a aprender muita coisa, não chegaram a se conhecer profundamente, mas mesmo na superficialidade, na borrasca da ignorância, e ninguém é culpado pela ignorância, Jesus lavou os pés de cada um deles e conversou com cada um deles e entabulou o amor entre todos. Finalmente, quando ele terminou de lavar os pés de todos e tocar em cada um, e enxugar com a toalha com a qual se cingira, e ele, em plena nudez, não teve receio, não teve recuo, não recuou diante do terror, das ameaças que rondavam o cenáculo e que depois cairiam sobre ele como um foguete destroçado lá no jardim do Getsemane. Jesus, depois de tudo, se levanta e pergunta: entendestes o que vos fiz? Então, se entendestes, já que me chamais de Senhor e Mestre, agora lavai os pés uns dos outros. Mas para lavar os pés uns dos outros, é preciso a limpeza de quem não segue os caminhos de Judas. Para lavar os pés uns dos outros, é preciso não se articular com Caifás. Para lavar os pés uns dos outros, é preciso que ninguém, ou que quem lava os pés uns dos outros, não faça acordos espúrios e maléficos com quem destrói, com quem oprime, com quem mata, com quem persegue, com quem trai. É preciso que recebamos, assim como eles receberam no cenáculo, o novo mandamento: lavar os pés uns dos outros, servir uns aos outros, não o serviço do escravo, obrigado, constrangido, forçado, nem que debaixo de chibata a fazer aquilo que o dono lhe manda, mas a servir de forma absolutamente entregue para amar, e amar para servir. Como dizia Platão, quem não vive para servir não serve para viver. Servir nesta vida, ser ministro nesta vida, ser ministra nesta vida, porque serviço é isso, é ministério, é diaconia, é entregar-se ao outro. Perdoem-me aqui a pessoalidade, mas eu
conheço gente, conheci muita gente que desde a cátedra, desde lá no estrado da sala de aula, ministrando os mais profundos conhecimentos fundamentados nos maiores teóricos, nas buscas mais dedicadas ao estudo bibliográfico, não se constrangeram em carregar um balde d'água para saciar a sede de alguém, não se constrangeram em levar pão em sua própria sacola para alguém que precisava comer, não se constrangeram em caminhar por estradas absolutamente abandonadas por entre matas para se organizar na luta. Amar e ser servo é isso, é entregar-se sem reclamação, entregar-se às tarefas, entregar-se ao fazer pelos outros. Ouvi uma vez, numa pequenina capela, num bairro simples, lá na fronteira do meu Rio Grande do Sul, o bispo Santilberto Barbieri contar uma coisa que me impressionou. Ele contou que na Índia, numa determinada cidade, agora não me lembro, ele mencionou a cidade, na Índia houve uma grande epidemia, mas daquelas pior do que a Covid, que matou pessoas que se empilhavam em forma de cadáveres, quando o governo decretou evacuação total, porque não tinha mais o que freasse a mortandade. Mas numa manhã, ele entrou numa cidade e encontrou um ser humano de branco, transitando entre os cadáveres, tentando salvar os vivos, com as mãos encharcadas de feridas, de sangue e de dor. E ele se aproximou e disse: "Quem és tu?" "Eu sou enfermeira." "Mas não fosse embora, não decretei que fosse." "Eu não poderia ir embora e abandonar as pessoas que eu amo e com quem trabalho." O governante se ajoelhou, colocou as mãos postas, pediu perdão e disse: "Tu não és simplesmente um ser humano, tu és um anjo." O mundo precisa desses anjos. O mundo precisa da realização de tarefas. O mundo precisa da radicalidade do serviço. O mundo precisa reconhecer que só são capazes de demonstrar amor quem serve. Na prática, na luta. E mais do que nunca, o mundo que não deve seguir os caminhos do terrorista Donald Trump, mas porque haverá de destruir o planeta, mas seguir este projeto de, assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros, nos amarmos uns aos outros cada vez mais, de forma absolutamente honesta, de forma entregadamente humilde, de forma gloriosamente disposta, priorizando o que é prioritário. E a prioridade hoje é salvar a humanidade das grandes catástrofes que os monstros do mesmo Satã, que entrou pela boca de Judas, hoje impõem o mal sobre o mundo. Pensa nisso, meu irmão, minha irmã. Eu não quis falar aqui em votos, renovação de votos sacerdotais, de votos clericais, de votos das pessoas que vocacionadamente se dedicam à instituição eclesiástica. Mas eu quis falar, sim, do serviço à humanidade, serviço aos extraviados, serviço aos desapontados, aos desiludidos, aos desencantados, aos pobres, aos oprimidos. Este é o serviço prioritário hoje. Nada é mais importante do que servir. É aí que se vê o amor.
É aí que se respira o amor. É aí que nos livramos do peso das tensões que destroem a humanidade. E é aí que aprendemos a gritar, porque fazemos a prática. Revolução, justiça e paz. Venceremos.